Primeira ou Segunda Guerra do Golfo, em 1990, 91, onde foi aplicado o capítulo 7 da ONU, da Carta das Nações Unidas, que trata do paradigma de segurança coletiva. Aquilo ali foi considerado um marco, foi a primeira vez que ele foi amplamente utilizado. Depois a gente teve um regime de verificação de armas de destruição em massa no Iraque, e aí começaram os problemas, né, e as frustrações. Então, o momento de 91 até 95, quando foi criada a OMC, é um momento de euforia. E depois começam os momentos de frustração. Na área de segurança coletiva, isso é muito claro. A gente tem o problema do Iraque, depois o problema do Iraque na Guerra do Golfo, depois nós tivemos o problema do Iraque em 2003, quando a ONU praticamente foi descartada como uma organização para tratar de segurança. O Afeganistão também é um exemplo claro de quebra do paradigma da ONU. E o caso mais recente foi o da Líbia. O da Líbia é o caso mais recente, assim, o mais emblemático, né? Vou citar só um dado, né? Quando numa das resoluções, a segunda resolução, 1973, se não me engano o número dela, quando essa resolução foi aprovada pelo Conselho de Segurança, que determinou a utilização de todos os meios necessários para a proteção dos civis na Líbia, que estava em guerra civil, nessa mesma resolução foi incluída a OTAN como um braço para auxiliar nesses objetivos da resolução. E quando o Muammar Gaddafi, que era o líder líbio, morreu, foi assassinado, na verdade, quando ele morreu, o chefe das operações da OTAN para a Líbia foi para a imprensa dizendo que acabou o nosso papel aqui, nós não temos mais o que fazer aqui. Em momento algum, a resolução dizia que o objetivo era derrubar o Muammar Gaddafi. Não vou nem falar da morte dele, mas em momento algum se falou que isso era o objetivo, mas era claramente, quem estuda um pouco mais, vê o que aconteceu lá. E foi uma quebra bastante grande na autoridade da própria ONU, na legitimidade dela. E isso é que frustra, do ponto de vista de estudante, até, né, de organizações internacionais, frustra um pouco, né? Frustra e coloca a gente num realismo. Outro exemplo que a gente pode dar é a OMC, principalmente na questão agrícola. Porque em determinado momento os países em desenvolvimento começaram a pedir reciprocidade real. Ou seja, a gente está brincando de liberalização econômica desde o final da Segunda Guerra Mundial. Tá, então vamos lá, vocês liberam aí a indústria e eu vou liberar a agricultura. Tá, quando vai liberar a agricultura? Mais para frente, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Vou fazer primeiro a indústria. Vieram. Quando chegaram nos anos 2000, os países em desenvolvimento, tiveram assim, e aquela brincadeira lá, quando é que vai passar para a agricultura? Não vai passar? Não, então a gente não quer brincar mais. Então a reciprocidade real exigida pelo G20, né, pelos países em desenvolvimento e agrícola, enfim, a partir dali colocou um freio na OMC. Ora, o que resultou? Resultou que quando o interesse das grandes nações industrializadas iria ser atingido por um acordo amplo na área da agricultura, eles paralisaram as negociações. Então frustra. A Organização Mundial do Comércio tem que... Olha, isso não quer dizer que não tenha relevância, né? O professor Gilmar já colocou aqui toda a sua relevância. O que eu estou fazendo é uma leitura por cima, tá? De alta política, nesse sentido de alta política da organização. A importância delas, a importância do Conselho de Segurança das Nações Unidas, por exemplo, é fundamental para muitos dos temas. Só para vocês terem uma ideia, as decisões do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ela é obrigatória para todos os estados, apesar de que esse obrigatório tem algumas nuances aí, mas ela é obrigatória. Quando sai uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, ela imediatamente é enviada para o Brasil, por exemplo, no caso do Brasil, e vai para o Ministério das Relações Exteriores, que tem gente lá só com a incumbência de traduzir para não traduzir para o português, mas enfim, transformar aquilo ali, obviamente em português, num decreto, num projeto de lei, tem que internalizar aquelas decisões. Todas as decisões têm que ser internalizadas, todas
enfim, as decisões precisam ser internalizadas, virar lei, dada a obrigatoriedade delas. Então, assim, a importância é muito grande. O que eu estou abordando é do ponto de vista da alta política, né, ou dos grandes efeitos dela. Agora, se a gente for pegar nos temas menos sensíveis aos Estados, as organizações internacionais têm conseguido melhores resultados. E aí, eu poderia só fazer Ctrl+C, Ctrl+F, que o professor Gilmar falou aqui, porque é isso que eu iria falar. Eu vou falar porque, né, mas é exatamente isso que o professor Gilmar falou. A gente tem exemplos na saúde, e o meu exemplo não é exatamente o CID, mas os critérios e alertas contra epidemias. Se a gente não tivesse isso, provavelmente nós teríamos tido catástrofes, como nós tivemos já antes disso. Epidemias se alastrando, doenças se alastrando com uma velocidade muito grande. Então, existem padrões de comportamento normatizados que fazem com que, estamos em alerta com a gripe aviária. Então, tem que tomar determinados procedimentos. É mais ou menos quando a gente faz testes contra incêndios, né? Nos prédios, às vezes, né? Ou escolas, né? Daqui a pouco toca o sinal do incêndio, todo mundo sai correndo, não sabe se é um treinamento ou se é realidade. No caso da OMC, não há treinamento, há só realidade. Mas existem padrões de comportamento para isso. Senão a gente teria já, com certeza, tido grandes problemas mundiais. Então, é fundamental a Organização Mundial de Saúde. As telecomunicações da mesma forma, as comunicações, o que faz com que... Por que eu posso mandar um livro para a Itália pagando aqui e não lá na Itália? Já se perguntaram? Porque eu pago aqui, né? E quem recebe lá não paga? Ué, mas a Itália vai fazer o trabalho lá de graça? Não, né? Existe reciprocidade. Quando eles mandarem de lá, só vão pagar lá. E aí o sujeito me manda o livro também. Reciprocidade. Isso tudo é regulamentado. Né? E são organizações internacionais que fazem. A gente tem a aviação civil, por exemplo. A aviação civil é um caso exemplar. Se a gente for pegar, tentem fazer uma busca no final de semana aí. Existem fotografias e mapas assim, que mostram a quantidade de aviões ao mesmo tempo voando no mundo. Se não tivesse uma organização de comportamento sobre isso, a gente teria acidentes a toda hora. Assim como a gente tem regulamentação no trânsito, no nosso trânsito aqui. Por que tem as regras de trânsito? Assim é na aviação civil, existem regras para que a gente não tenha os acidentes. E assim a gente vai regir do clima, os direitos humanos, por exemplo, os direitos humanos que virou um tema que virou conselho na ONU recentemente. O que já foi comentado aqui também, a ideia de segurança e desenvolvimento humano como temas fundamentais incorporados às organizações internacionais. Então, nos temas menos sensíveis aos Estados, isso é também uma ideia, para mim, pode-se falar em governança global. Apesar de que poucos estudos ainda são feitos para tentar demonstrar até que ponto isso é uma governança ou não, e até o tema de governança ainda relativamente global, relativamente novo. Então, eu acredito que sim, e inclusive muitas das vozes dessas organizações internacionais são de atores não estatais, e eu também acho que é um grande viés de estudo, professor Odete, eu não tenho muito conhecimento de estudos nessa área, o papel e a efetividade das organizações não governamentais como voz nas organizações internacionais. Um tema extremamente relevante, eu acredito, de pesquisa, né? Para estudo de atores não estatais. Com a expansão das telecomunicações e sociedade em rede, passa a se projetar muito mais suas capacidades de poder. Não tenho dúvida nenhuma. Em conclusão, tentando fazer um paralelo com a importância do surgimento das organizações internacionais. Veja, a gente está falando aí de 150 anos, quase 200 anos das organizações internacionais. Por que eu estou alertando a isso? Porque a gente está falando há coisa de 15 anos sobre os novos atores nas relações internacionais.
E as organizações internacionais só foram ter um reconhecimento da sua importância, principalmente na baixa política ou nos temas menos sensíveis para os Estados, há coisa de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Muito em função também da Guerra Fria, enfim. Então, qual é o espaço hoje para o surgimento aí desses atores e a importância deles, a efetividade deles, dos atores globais, né, na sociedade contemporânea? Atores não estatais, principalmente. Eu acredito que a sociedade em redes, né, o Manuel Castells já sugeriu isso, já fala isso há muito tempo, já é utilizado em teses, dissertações, livros, enfim, a gente já utiliza bastante desta linha. Eu acho que é fundamental a gente pensar na crise da sociedade capitalista atual como um espaço, um cenário fundamental do aparecimento dos novos atores internacionais. E aí, falando um pouco o que é esse capitalismo atual que eu uso, né? Capitalismo atual. Como produzir, nós já sabemos. Capacidade para produzir, o ser humano já tem. Hoje é impensável a gente ter sociedades passando fome. Nós já temos tecnologia, capacidade e riqueza para que ninguém passe fome no mundo. Então, a produção não é o nosso problema. Nós precisamos aprender a distribuir. Como é que a gente vai fazer essa distribuição? O capitalismo não consegue fazer direito a essa distribuição. Uma sociedade de consumo em massa e concentrada me parece cada vez mais inviável, tanto social, econômica como ambientalmente. Nisso é que consiste a expressão de capitalismo atual. Eu não estou dizendo que a gente tem que trocar o capitalismo por outra coisa. Estou dizendo dentro do capitalismo. A gente tem que resolver esses problemas. E isso está claro. O problema da produção está claríssimo. Ele já foi resolvido. A gente precisa entender formas de resolução do problema da distribuição. A concentração de riqueza só tende a aumentar nas trajetórias dos últimos 30 anos, só tende a aumentar. Seja em períodos de bonança, seja em períodos de crescimento, seja em período de crise. É incrível isso. A concentração de riqueza aumenta em qualquer cenário. Em qualquer cenário. Mas os problemas são descentralizados. E onde é que eles vão bater? Onde é que eles vão bater os problemas da sociedade atual? Nas organizações internacionais, nas organizações não governamentais, né? Então, os problemas são terceirizados, descentralizados, mas os resultados não. Me parece que um outro elemento fundamental para pensar o cenário de atuação dos atores não estatais é a crise de hegemonia. Eu trabalho com a ideia de que a gente está numa crise de hegemonia. E aí a gente poderia pensar uma nova era de ordenamento, um ordenamento não convencional. Porque o ordenamento convencional por exemplo, a Guerra Fria, um ordenamento convencional. Pós-Guerra Fria, nós tivemos um certo ordenamento, aí, pelos Estados Unidos principalmente, mas depois isso tendeu a entrar em crise. E aí, para finalizar, eu deixo uma pergunta. É possível uma ordem, entre aspas, sem a presença ordenadora do Estado-nação, tipicamente? E com isso eu agradeço muito e fico disponível para debate. Obrigado. Agradecemos a contribuição do professor Rogério Santos e o nosso congresso, e de imediato passamos a palavra ao nosso grupo conferencista, o professor Floresval, que está aqui. Muito obrigado, professor Odete. Boa noite a todos. Interessante que eu fiquei por fim. Então, agora, gostaria de falar bem pouco, mas e não teria muito a dizer, até, depois de tudo que foi dito, depois de tudo que eu vi ontem, que eu vi hoje, mas vou me permitir falar, quem sabe até um pouquinho mais do que deveria falar 5 minutos, mas talvez fale mais. Mas primeiro eu não posso, eu sou muito autêntico,
E eu aprendi isso, seguramente aprendi isso com a professora Odete também, indiretamente, fora da intenção, que a academia, e eu tenho conversado com meus amigos, alguns amigos novos que fiz agora, o Cláudio, o Gustavo, que a academia, ela tem que ser para melhorar o ser humano, para nos tornar melhor. Eu sempre digo que quando eu me tornei doutor, com 63 anos de idade, o pensamento que eu tive foi de que eu não era melhor que ninguém agora, mas pelo menos agora eu estava num patamar assim, comparável aos outros, então eu tinha mais, vamos dizer, uma liminagem para poder falar bobagem, porque as bobagens que eu falasse, elas estavam assim, um aval de alguém que passou por um crivo, que fez mestrado, fez doutorado e tal. Então, hoje eu teria que dizer, primeiro, a felicidade que eu tenho é reencontrar a professora Odete. A professora Odete, assim, isso aqui não é para agradar, talvez até desagrade ela na sua simplicidade, mas dizer que a professora Odete, ela forma amor pelas pessoas. Amor na mais puro sentido da palavra. E no nosso mundo hoje nós estamos muito carentes de amor. Se confunde amor com qualquer coisa, tudo. A palavra está muito banalizada. E a professora Odete, assim, ela tem aquela ligação. Podemos dar um exemplo. O professor Ieger Júnior, lá da URGS, hoje diretor do departamento de direito público, que foi orientando dela. Ele veio dar uma surpresa para ela aqui. E tinha me avisado, mas tinha pedido que absolutamente não falasse para o professor Odete que ele vinha. Ele fez uma viagem, algumas atividades dele, para vir aqui, para ver o professor Odete. E assim está aqui o professor Bedin. Ele é tão idoso. Outros aqui. Então, eu venho aqui, eu convivo com outras cabeças brilhantes aí, mais brilhantes que a minha só no sentido literal, mas o Cláudio, e aqui convivo também com o Ieger, que já é uma cabeça brilhante. Mas eu tenho que dizer alguma coisa aqui, porque senão não quero vir aqui para não dizer nada, mas eu tenho pensado isso. A academia é para nos tornar melhor, para nos aproximarmos. Eu disse com a professora Odete, eu estou com mais de 75 anos, é uma idade para parar de trabalhar, para ir curtir meus netinhos, estão tão longe. Por razões profissionais da minha filha, do meu genro, eles estão tão longe. Eu levaria 26 anos. Se o voo fosse direto para lá, eu levaria 26 horas de voo para chegar lá onde eles estão. Estão muito longe. Enfim, mas não, eu estou aqui ainda usando. E aí, então agora eu chego aqui. Estava louco que me desse 20 minutos, vibrei quando o Ieger chegou, tipo, agora o Ieger pega 10, eu pego 10, ele não aceitou, ninguém aceitou, então vou ter que falar agora. E agora eu já estou começando a ter gostado de que vou falar esses 20, depois vou falar até um pouquinho mais, mas tem que trazer alguma contribuição, alguma coisa aqui para vocês. Aí eu vi tanto aqui do professor Bedin, eu sou um fã incondicional do professor Bedin. O professor Bedin, eu discuti aqui numa roda de professores, que ele não diz não para ninguém. O professor Bedin mostra caminhos. Vocês veem aí o currículo dele, e eu diria ali com o professor Gustavo, o professor Bedin, com certeza, se aplicaria aquele verbo ascender, com SC, quer dizer, ele subiu por luz própria, que lá na minha juventude, na minha infância, quando eu era religioso, eu aprendi a me ensinar uma vez uma distinção de verbo, que diziam que Jesus tinha ascendido ao céu, tinha ido para o céu por luz própria, e a mãe dele, Maria Santíssima, teria ido para o céu mais elevado. Então Nossa Senhora era Assunção e Jesus era Ascensão. Eu diria que o professor Bedin ascendeu, como a professora Odete assim ascendeu. E como qualquer um de vocês aqui pode ascender, subir por luz própria. E o convívio que eu tive aqui com alguns colegas, por isso que eu estou tão feliz. Vocês nunca me viram, mas que engraçado. Esse cara se lá da felicidade, né? E tem um problema, certamente, iguais ou muito maiores que os de vocês, né? Mas enfim, então eu estou aqui, me aproximo das professores, desses professores, eu vejo o Ieger aqui, essa afinidade incrível,
é um filho que eu gostaria de ter, tanto é que eu comunico aqui, meu livro Curso de Direito Internacional Privado, pela editora Forense, que chegou à 11ª edição, 2015, a 12ª edição, que vai ser agora no final do ano, passa a ser a partir de agora, em coautoria com o professor Jäger Júnior. O professor Jäger Júnior está trabalhando intensamente, e agora o livro, até a editora já disse que vai fazer festas e coisas para lançar o livro, que agora com o aval do professor, pena que a professora Débora não pode fazer o prefácio, eu gostaria que ela fizesse. Bom, mas está na hora de eu começar a falar alguma coisa agora. Então, o professor Petit falou ali tanto sobre as organizações internacionais, o professor Rogério ali referiu, e as organizações, e hoje eu fiquei sabendo uma coisa que eu não sabia, que são 400, ou seja, tem uma média de 2 por país, e elas têm que ser de vários países. Mas como são interessantes, elas, embora existam desde o século XIX lá, elas começaram com a Sociedade das Nações, ou a Liga das Nações, e que em 1939 implodiu quando surgiu a Segunda Guerra. Formalmente foi extinta em 1946, aí surge a ONU. E a ONU, por mais errada que possa ser, alguém esses dias preconizou que a ONU vai morrer. mas a ONU, o que seria do mundo sem a ONU? Sem a Organização Mundial de Saúde, sem as outras entidades? Claro que a Organização Mundial de Saúde vai ter problema em alguns países. Vocês imaginam lá na Índia, ou naqueles locais da Índia onde o rato é um animal sagrado. Então a Organização Mundial da Saúde não vai poder ir lá provocar desratização do lugar, porque vai matar os ratos, vai matar um deus, um pequeno deus ali, para aquelas comunidades que nós sabemos, tem lugar lá, que os ratos lá, tem milhares de ratos, porque os ratos são considerados um animal sagrado lá. Quer dizer, são essas coisas do mundo aí que as organizações internacionais vão tendo aí. Mas enfim, o que eu vou falar mais, eu quero começar a falar um pouquinho agora sobre poder, sobre atores, para não fugir muito. Vou me basear principalmente em um livro, e hoje nós temos que facilitar tudo. Fecha a porta lá, por favor. Colega, colega, fecha a porta. Fecha a porta, por favor. Desculpa. Não estou perdendo nada delas, mas os que ainda estão aqui. Mas enfim, hoje está tudo facilitado. E o livro que eu vou referir, o livro que você referir, é um livro que está online aí. Eu posso mandar aqui para qualquer um aí, o Eduardo, de repente, esse livro aí, todo mundo vai ver mais. Se quiser, tiver curiosidade do que eu disse, ele vai falar muito mais. Esse livro é do Moisés Naim. Moisés Naim, o título dele é O Fim do Poder. O Fim do Poder. E tem um subtítulo muito expressivo. Às vezes os subtítulos dos livros dizem mais que o próprio título, às vezes. Aqui então, O Fim do Poder, do Moisés Naim. E o subtítulo: nas salas de diretoria, ou nos campos de batalha, em igrejas ou estados, por que estar no poder não é mais do que o que costumava ser? O poder mudou, o poder está mudando, o poder vai diminuir. E aí então, porque o poder hoje está cada vez mais fraco, mais transitório e mais restrito. Não se tem poder para nada. A gente não tem poder nem para começar. Até o meu nome, o computador quer mudar, o computador acha que Florestal não podia ser, tinha que ser Florestal. Quer dizer, então a gente vai ver. Eu às vezes vou ligar o computador lá para ver alguma coisa, os caras querem me mandar para um lugar. Às vezes, parece que eles adivinham tudo que a gente faz, né? Vou viajar, quero viajar para um lugar lá, não sei, já estão me oferecendo passagem por R$27, não sei o quê, tudo assim. Bom, então está tudo, esse poder então está fraco, está transitório, está restrito. Mas o que seria poder? Poder, segundo também esse livro, seria a capacidade de conseguir que os outros façam ou deixem de fazer algo. Isso seria o poder. E aí vão surgir os atores. Os grandes atores, classicamente, foram os governos. E aí, como o senhor Bedin disse, eram os estados, eram apenas os estados. Depois vieram as organizações internacionais, vieram a ONG, aqui foi falado hoje, foi falado
acho que o professor Bedin falou na Greenpeace, né? Você falou hoje aqui na Greenpeace. Eu falaria aqui na Médicos Sem Fronteiras. Pessoal incrível. Vocês podem ali no Google, o Dr. Google sabe tudo muito melhor que nós, ali sobre a Médicos Sem Fronteiras. O que está acontecendo na Síria, o que está acontecendo nesse país, essa destruição do Estado Islâmico, e estão lá os Médicos Sem Fronteiras para salvar, no mínimo nos últimos 12 meses, houve 2 ou 3 atentados, ou seja, foram jogados atentados terroristas contra hospitais do Médicos Sem Fronteira. Até eu digo, a gente tem tanta entidade aí telefonando todos os dias para a casa dele, pedindo dinheiro para isso, para aquilo, lá, não sei o quê. Eu acho que o melhor dinheiro, mais bem empregado que se pode depositar é para o Médicos Sem Fronteira, porque eles prestam conta. Eu faz algum tempo que, quando eu tenho que carregar alguns reaisinhos, eu coloco lá para o Médicos Sem Fronteira. E os relatórios que eles mandam é incrível. Eles mandam dizer onde é que eles aplicaram, o que eles fizeram. Então, tem aí a Médicos Sem Fronteira, tem uma que não é a Organização Internacional, mas é a Cruz Vermelha Internacional. A Cruz Vermelha também tem em toda parte. Então são entidades que estão voltadas para o mundo, para o bem, para todos nós. Então não são mais os governos, nem mesmo os exércitos, até mesmo as empresas grandes aí estão diminuindo, estão caindo. Quem era muito importante já não é de uma hora para outra, e nunca se pode nem esperar isso. Tá? E também os sindicatos. Os menores hoje estão ficando importantes. Então, aí vem a cultura. Olha vocês aí, jovens, conheciam muito melhor do que eu, o que está acontecendo aí, jovens, super jovens, de vocês aí, multimilionários no mundo com o que existe hoje. E a força bruta, ela vai cedendo com o conhecimento, tá? O norte para o sul, e não estou tanto aqui nessa história política, o sul nem nada, mas as coisas vão se deslocando do norte para o sul, do ocidente para o oriente, mas não quer dizer que agora o poder está no sul, ou que o poder está no oriente, mas vai se deslocando esses locais, dos gigantes corporativos para empresas mais jovens e ágeis, dos ditadores aferrados para o povo, para os protestos nas ruas. Ainda tem ditadores aí de 30 anos, 40, tinha um Fidel Castro mais de 50, que agora saiu que estava doente, né? Mas eu sempre digo, eu defendo uma tese de que todo mundo é mortal, todo mundo é mortal, todo mundo vai morrer. Inclusive diz um filósofo português que é um perigo estar vivo, que pode morrer a qualquer momento. Então, mas eu costumo dizer que se todo um ser humano é mortal, tem 2 que eu acredito que, a não ser que morresse primeiro que eu não vou acreditar que são mortais, para mim eles não vão morrer. É justo o Sarney e o Fidel Castro. Esses 2 bandidos, eu acho que nem o diabo quer. Então, provavelmente, não acredito que eles vão morrer. Mas, enfim, os ditadores vão saindo aí. Tá, vai cedendo também lugar dos homens para as mulheres. E aqui não vou, como foi dito aqui, não vamos referir feminista, mas se feminista hoje, aquela história. Mas as mulheres estão aí dominando. Vamos ver na Europa, no bom sentido, chegou o lugar dela, Angela Merkel. Angela Merkel, uma mulher ela, apesar de ser alemã, ela foi alfabetizada em russo, porque ela era da Alemanha Oriental, a antiga Alemanha que chamavam de democrata. A Coreia do Norte também se intitula como que é democrática da Coreia. Então, dos velhos para os mais novos, tá? E o poder no século XXI está mais fácil de obter, mas mais difícil de utilizar e mais fácil de perder. É interessante nós observarmos isso aí. Hoje, preservos, tem algum poder que é preservado. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos da América continua sendo uma figura importante, em qualquer sentido. E o presidente da China também. Hoje, a China, lembre que a China, agora uns 2 ou 3 meses atrás, já alcançou o topo do PIB pela paridade do poder de compra. PIB por paridade do poder de compra, agora 2 meses atrás, da China, chegou a 19,39 trilhões de dólares. Enquanto da União Europeia, como tal,
está em 19,20%, e o dos Estados Unidos da América está em 17%. O PIB por paridade de compra. Quer dizer, país extremamente desenvolvido. A China, então, seu presidente é muito importante. Algumas empresas, Microsoft, a diretora do New York Times, o presidente do FMI e o Papa. E o Papa, até interessante referir, e eu converso assim para vocês que eu sou cristão, mas não sou católico, esse Papa que está aí, o Papa de uma geral sempre teve poder. Mas esse Papa Francisco, olha só, aqui é um gaúcho elogiando um argentino. Tá? É raro isso. Mas esse Papa Francisco, para mim, tira o chapéu, um gaúcho chega lá e para um argentino. Papa Francisco. Olha o que esse homem tem feito, sim. Quando eu vejo certas coisas dele, eu me comovo. Eu me emociono, voz larga. Como é que o mundo pode ter um homem desses aí? Que isso é o tipo do poder. Ele é um ator assim, global e aquilo ali nasceu com ele. Imagina as histórias que eu li muito sobre ele, coisas lá da Argentina, histórias que a gente vê das pessoas. Ele começa que ele, o maior amigo dele em Buenos Aires, um cardeal católico, era o rabino. Era o rabino judeu, com o qual ele escreveu um livro. Quer dizer, eu acho que um homem desses nos ensina a mudar o mundo. Então ele continua tendo um poder muito grande. Também hoje a filantropia. Aí nós só falamos dos milionários americanos, mas olha o Bill Gates e a Melinda Gates. Eles botaram 40 bilhões de dólares. E disseram por ele, mas o senhor a fortuna dele era 42 bilhões de dólares. Mas o senhor vai dar 40, vai ficar só 2 para os seus filhos? Não, tem 3 filhos, estão muito ricos, não precisa. 40 bilhões, ali no Rio Grande do Sul, não sei, Santa Catarina, não sei. Ali no Rio Grande do Sul tem instituições filantrópicas precisando, que estão recebendo da Fundação Bill Gates. Então, mas eles estão nos ensinando também a fazer filantropia. Estão ensinando até a ONU a fazer filantropia, porque eles não saem lá largando dinheiro, porque fazer bondade para nós não é sair só dando dinheiro aí, é ver como é que tu faz e o que tu prepara. Tá? As religiões, a cultura e até o poder pessoal. E atores e atletas também. E alguns que às vezes a gente tem alguma bronca até com atletas, ou ator no sentido de novela, etc. Mas são pessoas que fazem diferença também. Aquele milionário americano, Warren Buffett também, George Soros. As igrejas, o poder que tem as igrejas hoje. Aqui no Brasil, a gente vê igreja aí que tem 20, 30 deputados, que por sinal eu acho uma coisa muito equivocada isso aí, por exemplo, é deputado porque é da igreja tal, vota lá, não sei o quê, enfim, tá, tudo isso aí. Bom, eu agora até nessa altura já estou vendo que eu já falei 20 minutos, falei pelo menos, eu já gastei meu tempo, que tinha que parar de uma vez, mas enfim, mas eu ainda quero comentar mais alguma coisa aqui. Bom, eu queria... ascensão de micropoderes hoje, queria referir isso. Ascensão de micropoderes, poderes pequenos, mas que de repente aparecem. Em geopolítica, pequenos atores ganharam a oportunidade de vetar, interferir, redirecionar e causar entraves gerais aos esforços conjuntos de grandes potências e organizações internacionais multilaterais como a FMI. Por exemplo, veto da Polônia às políticas de baixa emissão de carbono na União Europeia. A Polônia vetou essas políticas de baixa emissão. Tentativa da Turquia e do Brasil de sabotar as negociações das grandes potências com o Irã a respeito do seu programa nuclear. A revelação de segredos diplomáticos dos Estados Unidos pelo Wikileaks ou pelo Snowden. Contestação pela Gates, Fundação Gates, que eu falei antes, da liderança da ONU na luta contra a malária
e a multiplicidade de novos participantes de diversos tamanhos. Quer dizer, a Fundação Bill Gates ensinando a ONU a combater a malária. Isso foi óbvio, foi constatado. Outra, o estudo do volume de tráfego no Twitter, durante os levantes egípcio e líbio, descobriu que mais de 75% das pessoas que clicaram em links no Twitter relacionados com esse conflito eram usuários de fora do mundo árabe. E aí hoje também poderia se fazer uma alusão ao projeto LUM, aquele projeto da Google, que tem, por exemplo, lá no Nordeste, inclusive brasileiro, lá em São Luís do Maranhão, em outra cidade lá do Imortal, Sarney lá, aquelas cidades lá, em que tem esses balões lá para distribuir, assim, para levar a internet para esses lugares aí. Então, isso tudo vai fazer, e foi por isso que nos países árabes, tão alto nível contribuiu para aquilo ali. Outra dificuldade de prever mudanças hoje. Quem é que prevê, por exemplo, o 11 de setembro, né? O colapso da União Soviética? Quando se imaginar, durante a Guerra Fria, mesmo já no final, que de uma hora para outra o país que estava lá competindo mano a mano com os Estados Unidos e tal. E aí vem o contraponto também, porque aí os Estados Unidos ficaram unipolar, ponto unipolar. Logo em seguida você viu que também aquilo ali não vingou. E aí foi mudando. A eclosão da Primavera Árabe, e o declínio de alguns gigantes da imprensa. Enfim, tudo isso aí vai nos fazendo pensar. E teria mais algumas coisas, eu já estou encerrando. Por exemplo, há poucos dias eu acho que foi referido aqui o caso das Forjas Taurus. Forjas Taurus é uma das maior fabricante brasileira de armas e é lá do Rio Grande do Sul, é uma empresa muito forte. Ela andou vendendo armamentos para um traficante lá do Iêmen e com isso as Forjas Taurus estavam, vamos dizer, fortalecendo lá o Estado Islâmico. Bom, eu acho que já falei muita bobagem, talvez eu falei uma outra coisa válida, né? Eu utilizei, eu acho, criteriosamente meu tempo aqui, que eu estou fazendo 25, peço desculpas se frustrei meus professores aqui, que ficaram vendo essas coisas, e os outros aqui, mas eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui diante de vocês. Muito obrigado. Ouvimos com grande encantamento os nossos palestrantes desta noite e observamos que entre os temas que escolheram para apresentar, mais do que o próprio tema, os palestrantes trouxeram as suas experiências pessoais, a sua vivência do magistério e revelaram dados até então desconhecidos. O professor Bidim, já do nosso conhecimento, ele tem trabalhado temas muito importantes, mas o que ele trouxe hoje aqui, e que foi muito bom, que ele começou a falar de improviso e de repente ele esqueceu o texto. Então, o que o professor Bidim trouxe aqui, com muitos exemplos, com muita propriedade, muitas ilustrações, por coincidência ou não, no mesmo caminho, o professor Rogério Santos, ele deu uma aula magnífica de organizações internacionais. O que o professor nos brindou aqui, nós não vamos encontrar nos livros. Nós estudamos muito as organizações internacionais. Então, são hipóteses, são evidências, são revelações que ele mesmo, ao longo do tempo, está fazendo para ele como professor que é dessa matéria, e ele traz para nós, divide para nós, para ver se talvez no nosso caminho de estudos a gente encontre uma resposta ou alguma coisa assim. Eu lecionei durante muitos anos, professor Rogério, essa disciplina de
organizações internacionais, mas o viés aqui apresentado nesta noite é um viés dele, da pesquisa, da vivência, da indagação. E então nós tivemos muita sorte de o vir reunidos num espaço tão pequeno, tantas coisas sobre as organizações internacionais. Então, o nosso congresso, nosso primeiro congresso, foi muito feliz de ter aqui todos esses professores. E quanto o professor Florisbal tem uma verve que Deus deu a ele, e que bom que ele rola e usa essa verve, essa forma tão gostosa de dizer as coisas, né? Ele mostra essa parte engraçada que o mundo tem, que as pessoas têm, que a vida também tem. E isso faz muito bem para a gente, porque quando a gente sorri, quando a gente ri, a gente se torna também mais leve, mais feliz. Porque eu acho que quando a gente está feliz, o mundo está cor-de-rosa, a gente é tudo sorriso. Então, foi um congresso que revelou grandes palestrantes, revelou grandes assuntos os mais diversos, mas que todos eles tiveram uma conexão com a realidade que hoje estamos vivendo, e mais do que isso, tantos fenômenos que nós não conhecemos bem. Então, essas teorias trazidas aqui, todos esses exemplos, né, eles ilustraram e possibilitaram mais condições de se conhecer a vida e o mundo que estamos vivendo. Eu peço desculpa a vocês pela minha voz. Estou me esforçando muito para poder falar aqui com vocês e encerrar os trabalhos, mas eu novamente gostaria de fazer agradecimentos. E agradecimento, com reconhecimento, com muito carinho, nós, do grupo de pesquisa, os líderes desse grupo de pesquisa, desse projeto, agradecemos aos palestrantes que se dispuseram a vir aqui, a nos acompanhar, né? A sua contribuição, a sua ilustração, todos eles vieram de outras universidades, de outras cidades, e estão aqui com a gente. Foi um momento de muito crescimento, nós vivemos com eles. Os professores da casa que aqui estão,